A graça e a paz de Jesus, meus irmãos. É um prazer estar com vocês aqui. Um compromisso que a gente... eu fiquei pensando como é que vai ser esse negócio, né? Porque faz alguns meses que eu estou pensando e orando a respeito desse nosso tempo juntos aqui. E eu acredito mesmo, né, que o Senhor há de fazer aquilo que lhe apraz no coração de gente tão fiel que vem à igreja na terça-feira à noite, né? Eu rodo o Brasil e é muito bacana ver uma igreja que se dispõe a estar esse monte de gente numa terça-feira à noite para poder ouvir a palavra de Deus. Isso é muito bacana, é muito encorajador. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de verdade. Meu nome é Maisel. Deixa eu repetir, Maisel. Aí as pessoas perguntam, o que significa seu nome? Meu nome significa eu perdoo. Não é bonito? Eu perdoo o meu pai por ter feito isso comigo, né? Eu era um bebê quando meu pai teve essa infeliz ideia de botar Maisel, né, nome. Não, mas sério, o que significa seu nome? Nada, absolutamente nada, né? Meu pai resolveu juntar umas letras do nome dele com o nome da minha mãe e saiu aí Maisel, né? Eu não tenho culpa, mas Jesus já me curou, você pode me chamar de Maisel, eu não tenho mais problema com isso. Sou casado com a Márcia há 13, quase 14 anos, e nós temos um filho, Samuel Benjamin, tem 9 anos, fez 9 anos anteontem. E nós fomos missionários na África durante alguns anos. Nós trabalhamos no norte da África e no oeste da África, com plantação de igrejas. Eu morava numa vila no interior do Níger, e eu ajudei a plantar 2 igrejas naquela região, entre um povo chamado Songhai. Os Songhais são aí cerca de 3,5 milhões de pessoas, e entre eles havia um pouco menos de 100 crentes naquela época. E foi muito bom, foi muito bacana ver o que Deus fez ali. Tem muita coisa feia acontecendo no mundo, né? Então, na África especificamente, em alguns países, a situação é muito precária em termos de alimentação, de saúde, educação, especificamente no país onde eu estava. Tem lugares na África que são maravilhosos, são lugares onde educação, saúde, moradia pode ser até melhor do que no Brasil, mas na região onde eu estava especificamente, que é no sul do Saara, as coisas eram bem difíceis. Mas por mais feias que sejam as obras malignas dos homens e as obras do diabo, quando o poder de Deus chega num determinado lugar, é incrível o que acontece. Eu tive o privilégio de ver paralítico andar na minha frente, tive o privilégio de ver Jesus curando assim um monte de gente. Foi assim absolutamente fantástico. É lindo ver que essas coisas que estão escritas no texto bíblico, que muitas vezes é só teoria para a gente, funciona quando você resolve utilizar, se valer do poder de Deus na sua vida, a presença do Espírito Santo de Deus em você, que é a unção da qual você necessita para realizar milagres e maravilhas, para pregar o Evangelho com maior ousadia, de modo que os homens, vendo as nossas obras, possam glorificar o nosso Pai que está nos céus. E a gente viu muita coisa disso acontecendo e tal, e depois de alguns anos ali, nós voltamos ao Brasil, onde nós fundamos uma organização missionária chamada M3, Missão Mundo Muçulmano, que é uma organização missionária que se dedica a treinar pessoas no mundo inteiro para evangelizar muçulmanos, o maior povo não alcançado de toda a terra. Então, no tempo que nós vamos ter hoje à noite, eu gostaria de compartilhar um pouquinho a respeito desse desafio enorme que é o mundo muçulmano. Certamente você já ouviu falar de muçulmanos, você já ouviu falar de islamismo. O problema é que nós geralmente sabemos sobre essas coisas aquilo que a mídia diz, aquilo que a internet diz, aquilo que a televisão diz. E esse é o problema. Muitas vezes nós permitimos que o mundo defina a realidade para nós, quando na verdade o único que sabe o que é de fato a realidade é o nosso Deus. Ele deveria definir o que é real, Ele deveria definir a realidade, Ele deveria moldar o nosso pensamento, Ele deveria determinar como nós vemos o mundo.
A palavra de Deus, que é a chamada nossa regra de fé e prática, é o livro-texto, é o manual de instruções para a vida. E a minha preocupação nos dias de hoje é que nós estejamos vivendo um tempo em que pouco se ama a palavra de Deus, em que pouco se conhece a palavra de Deus, e que por causa disso, nós corramos o risco de estarmos vivendo dentro da igreja, mas não no caminho que Deus quer para cada um de nós. Entenda que o fato de você e eu nos dizermos evangélicos pode não querer dizer muita coisa quando se trata da nossa relação pessoal com Deus, da nossa missão no mundo, da nossa responsabilidade para com os perdidos. Eu queria pensar com os irmãos e irmãs um pouco a respeito disso nessa noite. Antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria saber aqui, sinceramente, tá? Sem vergonha nenhuma, quantos aqui tem um chamado missionário? Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. É um bom número de pessoas que têm um chamado missionário nessa igreja, né? Bom, isso dito, deixa eu compartilhar uma boa nova, uma boa notícia para você. Chamado missionário é a maior heresia que nós inventamos na história moderna da igreja. Pô, você está brincando? Um missionário que vem dizer que chamado missionário é uma heresia? É, exatamente. Chamado missionário, do jeito que a gente define chamado missionário, é a maior heresia que já se criou na história da igreja. Eu vou me explicar. Geralmente, por chamado missionário, a gente entende aquela experiência mística, quase mágica, que algumas pessoas têm. É uma visão, é um sonho, uma bandeira, né? É uma palavra profética, é aquele ardor no coração, num culto missionário, sei lá, um anjo aparecendo na beira da sua cama, com a espada desembainhada, botando a espada na sua garganta e dizendo, vá para a Arábia Saudita. Você se molha de medo na cama, sai correndo no dia seguinte, bate aqui no gabinete do pastor, fala, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tenho que ir para a Arábia Saudita, eu tenho um chamado missionário, Deus falou comigo, e aí você começa a contar isso para todo mundo ao seu redor. Chega em casa, depois do culto missionário, da conferência missionária, chega para o seu pai, para a sua mãe, aquele que é mais jovem assim, pai, mãe, Deus falou comigo. Deus falou comigo e eu vou ser missionário lá no Camboja. A mãe começa a ter uns tremelique, começa a ter um infarto, cai no sofá, começa a chorar. O pai põe as mãos na cabeça, fica desesperado e começa, você não vai ser missionário, é coisa nenhuma, eu não criei filho meu para ser missionário. Pô, você não cria seu filho para ser missionário, você cria ele para ser o quê? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a única razão pela qual você e eu não estamos no inferno de cabeça para baixo foi porque Deus teve muito orgulho de mandar o seu filho, seu único filho, como missionário para essa terra, e mais do que isso, Deus sepultou o seu único filho no campo missionário para que você pudesse chamá-lo de pai. Eu fico muito preocupado com o que está rolando na nossa geração. Deus me falou uma coisa que me deixou muito triste. Mas assim, Deus me falou uma coisa um tempo desses aí. Ele falou assim que a minha geração, ao invés da gente estar militando e batendo, por favor, vai para o campo missionário, vai ser missionário, os perdidos estão esperando, ao invés de a minha geração ter que ouvir esse tipo de coisa, Deus me disse que muita gente na minha geração tinha que ter sido filho de missionário, tinha que ter nascido no campo missionário, e só não nascemos porque os nossos pais foram desobedientes à vocação missionária que Deus lhes deu uma geração atrás. A gente está falando de uma desobediência geracional. A gente quer que o filho seja qualquer coisa, menos missionário.
Uma coisa que me incomoda profundamente é ouvir o discurso que a gente está ensinando para as nossas crianças. Está vendo essa molecada aqui, ó? Eu estava até filmando, né? Os moleques dançando aqui, né? Durante o louvor, coreografia aqui em cima, e as meninas ali embaixo, né? Fazendo aqueles passinhos mais graciosos, e os meninos assim. É assim que a gente é, cara, né? Não tem jeito, né? As meninas super gracinhas, e a gente, os burucutus, né? Normal, né? É assim que o moleque é. Esses moleques vão todos se perder dentro da igreja, se a gente não mudar a nossa mentalidade em relação à Bíblia. Se a gente não mudar a nossa mentalidade em relação a Deus. Se a gente não mudar a nossa mentalidade em relação à vocação que Ele tem para cada um de nós. O discurso hoje, que a gente permitiu que o mundo enfiasse na nossa mente, é o seguinte, e é isso que a gente está dizendo para as nossas crianças, presta atenção, me corrija se eu estiver errado. Filho, pega um menino de 5, 6, 7, 10 anos, filho, estuda, a gente chega junto, a gente cobra, tem que estudar, tem que ser bom aluno, tem que tirar boas notas. Por que, pai? Por que, mãe? Porque você tem que ser um bom aluno, porque quando você chegar no ensino médio, você tem que estudar pra caramba no último ano. Eu vou juntar uma grana agora para poder te pagar um cursinho, você estudar, tirar uma boa nota no Enem, conseguir um bom curso, de preferência numa faculdade federal, os melhores cursos a custo zero, e você tem que ser um bom aluno na faculdade, porque a concorrência é grande, e você tem que terminar bem a sua faculdade, já com vistas no estágio, ou uma pós-graduação, emenda no mestrado, junta com doutorado, porque afinal de contas, você tem que ter um bom emprego. E por que você tem que ter um bom emprego? Porque você tem que ter estabilidade. Você tem que ter uma boa casa, já vai pensar em casar? Tem que pensar em casar, já começa a financiar um apartamento, vai pagar em 30 anos, não tem problema. Você tem que ter uma casa, você tem que ter um bom carro, de preferência 2, sua mulher tem que ter outro carro também. Você tem que morar num lugar legal, você tem que comprar uma casa na praia, você precisa ter dinheiro para viajar, aquela viagem dos seus sonhos, você precisa ser bom para você formar a sua família, criar a sua família dignamente, para você poder ganhar a vida. Você tem que ganhar a vida de maneira digna. Entenda que ganhar a vida de maneira digna não é necessariamente um problema, mas me chama a atenção que a expressão que nós usamos, que nós enfiamos na cabeça dos nossos filhos, seja justamente a expressão que Jesus usou. Enquanto a gente ensina os nossos filhos a ganhar a vida, Jesus disse: quem perder a sua vida, esse vai achá-la, mas quem ganhá-la, esse vai perdê-la. A gente está brincando com esse negócio, a gente está varrendo esse negócio para debaixo do nosso tapete, e a gente começa a inventar teologias que dizem para a gente que a gente, por ser filho de Deus, por ser rei, príncipe e os cambal, a gente é digno de comer o melhor dessa terra, a gente é cabeça e não cauda, primeiro e não último, está por cima e não por baixo, empresta e não toma emprestado, a gente quer o céu na terra. A gente está fincando raízes nessa terra, de modo que se Jesus de Nazaré voltar amanhã com poder e grande glória, entre as nuvens do céu, o que vai acontecer é que a vinda dele vai atrapalhar os planos de muitos de nós. A gente está tão apaixonado por essa terra, que a gente esqueceu que Jesus nos disse que não é para juntar tesouro aqui. Ele falou que a gente tem que juntar tesouro no céu. O evangelho de Jesus parece diferente de um pseudo-evangelho que a gente está pregando por aí, gente. Liga a televisão para você ver. Dá uma olhada no que irmãos nossos estão pregando na televisão. A gente tem desenvolvido teologias para encher os nossos templos, ao invés de esvaziar o inferno. A gente tem ensinado os nossos filhos a ficar onde estão, a ganhar muita grana. Dá o dízimo, dá uma oferta missionária. A gente até ora por missionários, se sensibiliza. Mas missões, irmãos, virou como se fosse um show, um espetáculo, no qual a gente senta e uns pobres coitados infelizes, condenados ao tal do chamado missionário, aqueles pobres que receberam o tal
do chamado missionário, coitados, eles têm que ir lá para os cafundós do Judas, e aí eles vivem lá, eles tentam pregar o evangelho, a gente manda uma oferta como se fosse o ingresso que a gente paga para poder ver o espetáculo. Quando eles voltam, a gente quer que eles contem histórias de desgraça, a gente quer ouvir sobre sangue, sobre morte, sobre fome. Aí pergunta, quantas almas você converteu? O sujeito vem aqui, prega, faz apelo, aí você se emociona, aí de repente o cara faz apelo, você levanta lá de onde você está, vem aqui, ajoelha e começa a chorar, o catarro desce, você inunda isso aqui de lágrimas, faz votos diante de Deus que você não vai cumprir, promete mundos e fundos, canta, crente não mente, não bebe, não fuma e não mente, só quando canta. Já viu como a gente mente quando a gente canta? Impressionante. Não sei se vocês cantam essa música aqui, cantam pra caramba por aí. Irei onde queres que eu vá, farei o que queres que eu faça, direi o que queres que eu diga, com todo o meu ser. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar e quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Vamos falar sério, você tem alguma pretensão de fazer o que você acabou de falar? Por quê? Porque a gente não tem o tal do chamado missionário. Vamos conversar sobre isso. Nós estamos dizendo para as pessoas que elas têm que vir para a igreja, para Jesus melhorar a vida delas. Vem para a igreja, vem para Jesus, aceita Jesus, a expressão que a gente usa, aceita Jesus, porque aí seus problemas vão terminar. Aceita Jesus, você vai parar de sofrer. Aceita Jesus, sua vida financeira vai melhorar. Aí o que o cara faz? Ele avalia a situação dele, ele vê que ele pode melhorar um pouquinho de vida. A gente apresentou Jesus como um upgrade para a vida dele. De repente, se ele botar um pouquinho de Jesus na vida, as coisas melhoram, que é o que a gente faz, né? Não, depois eu comecei a dar oferta, dar o dízimo, eu comecei a prosperar na vida financeira, e esse tem sido o nosso discurso, porque esse tem sido o nosso Deus. Mamon. Dinheiro, bens, possessões, conforto, terra essa, que a gente está chamando de lar, mas que a Bíblia chama de terra das nossas peregrinações. Aí o cara vem para a igreja, confiado nessas promessas que a gente está fazendo. O que a gente não percebeu é que esse negócio de Jesus vai melhorar a vida do cara é mentira. Por quê? Porque do ponto de partida bíblico, o cara não tem vida para ser melhorada. Do ponto de partida bíblico, você e eu estamos mortos em nossos delitos e pecados. Você e eu já éramos. Porque você e eu tínhamos uma vida, uma só. E Deus falou que no dia em que a gente pecasse, a gente ia morrer. Você já pecou? Foi uma pergunta. Você já pecou? Balança a cabeça assim, se sim, e balança a cabeça assim, se não. Eu nunca pequei. Nem as crianças animam a fazer isso aqui, né? Bom, então estamos conversados. Quem pecou uma vez pelo menos, já morreu, está morto. E essa morte quer dizer uma separação eterna de Deus, é isso que a Bíblia fala. Então no estado original, o homem já era. Vamos fazer uma dinâmica, ela é um pouco complexa, não sei se todo mundo vai conseguir acompanhar, mas a gente vai tentar. Quando Deus os criou no Éden, a humanidade tinha duas pessoas. Criou o homem, depois criou a mulher. E aí Deus disse o seguinte: crescei e multiplicai, sede fecundos e enchei a terra. Gênesis 1, 28, 1, 26, 1, 28, é isso que Deus está fazendo. Ele está criando o homem e ele está mandando multiplicar. Quando Deus fala uma coisa, o universo pode dizer que não, mas vai acontecer de qualquer jeito. Deus criou a humanidade como se fosse um galho enxertado no próprio Deus.
A glória de Deus passava por Deus e passava por esse galho e mantinha todas as coisas vivas, mantinha a humanidade viva. Só que Deus falou assim: no dia em que você comer do fruto dessa árvore, você vai morrer, você vai ser separado de mim, beleza? Beleza. Não sei quanto tempo passou, a serpente entrou na jogada, tentou Eva foi, comeu do fruto, deu para o Adão comeu, e aí já era. Nós somos miserável e desgraçadamente separados de Deus para sempre. Deus nos arrancou porque a santidade de Deus foi violada, e a santidade de Deus só é resolvida, só é vindicada quando a ira de Deus é aplacada, e a ira de Deus só é aplacada quando a justiça é aplicada, e a justiça é aplicada quando Deus destrói o pecado. Só que como o pecado está no pecador, perecem tanto o pecado como o pecador junto, e está tudo certo. O problema é que quando Deus aplica a sua justiça, você e eu morremos, simples assim. Mas Deus, em seu amor e misericórdia, estabeleceu, antes da fundação do mundo, um caminho de volta para Ele. Lembre-se que Apocalipse 13, verso 8, está dizendo que o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Antes de nós pecarmos, Deus proveu um caminho de volta a Ele, para que, quando nós voluntariamente nos separássemos dEle e fôssemos destinados à morte, houvesse uma maneira de nós sermos resgatados para Ele de volta, sem que a sua justiça fosse violada. Em Gênesis capítulo 3, quando você vê o homem pecando, o homem olha, vê o que fez, vê que está nu, ouve a voz de Deus que está passeando pelo jardim na viração do dia, e se esconde, ele e sua mulher, eles tecem roupas de folha de figueira, cobrem suas vergonhas e se escondem. E aí acontece um negócio muito louco no verso 8 e verso 9 de Gênesis 3, Deus fala assim: Adão, onde você está? Para e pensa, e se Deus é o Criador dos céus e da terra, andando atrás do homem, perguntando onde é que o homem está? Está zoando, né? Porque um Deus que sabe todas as coisas, que está em todos os lugares, tem que perguntar para o homem onde raios o homem está? Não. Essa pergunta de Deus, meus irmãos, isso você consegue enxergar ao longo de todo o resto da Bíblia, traduz o seguinte: Adão, você não sabe a loucura que você acabou de cometer, você não sabe quanta gente vai sofrer por causa do seu ato, você não sabe a inimizade mortal que você plantou entre você e eu, mas eu te amo, eu ainda te quero, eu não te criei para destruição, eu te criei para mim, eu vou atrás de você, onde é que você está? Preste atenção que, diferentemente de qualquer outra religião no planeta, a fé cristã é a única cujo livro revela um Deus que, antes mesmo que o homem peça, por favor, deixa eu fazer alguma coisa para restabelecer o relacionamento com você, porque é isso que as outras religiões estão dizendo por aí. Os budistas têm que esvaziar a sua mente, os hindus têm que fazer boas coisas para reencarnar de uma maneira mais superior na próxima reencarnação, se existisse. Os muçulmanos têm que orar 5 vezes por dia, fazer jejum, fazer peregrinação a Meca, dar esmola, o que você quiser. O catolicismo romano fala que você tem que rezar tantas Ave Marias, tantos Pai Nossos, tem que subir escadaria de joelho, tem que carregar corda. Cara, você sabe como é que é por aí. O candomblé, as religiões de matriz africana, você sabe, né? Eles têm que oferecer sacrifício, oferendas, cambal. Na fé cristã, você vê um Deus que, antes que o homem viesse atrás dele, oferecesse alguma coisa para ele, para que ele fosse recebido de volta, o nosso Deus, no Éden, está partindo em busca do homem. O homem cuspiu na cara de Deus, bateu no rosto do Criador, deu as costas, saiu correndo, e Deus foi atrás dele, não para julgá-lo, não para destruí-lo, mas para agarrá-lo e amá-lo de volta para si. Deus é o primeiro missionário da sua missão. Deus é o que parte em busca do cara que se perdeu. Em Gênesis capítulo 3, Deus abre um parêntese na história, e a partir desse parêntese, Ele vai contar a história dele vindo atrás de nós. Toda a história do Antigo Testamento conta Deus
fazendo um povo para si, para que aquele povo fosse luz para as nações, por meio do descendente da mulher, descendente de Abrão, descendente de Davi. É isso que o Antigo Testamento está contando. Israel é formado com o único propósito de trazer o Messias à humanidade. Isso acontece. Novo Testamento, nós vemos o Deus Filho se encarnando, e a gente vê ele vivendo para cumprir as profecias, para morrer e finalmente ressuscitar. Quando ele ressuscita, ele nos dá uma missão. Ele fala: vão e preguem a toda criatura, vão e façam discípulos de todas as nações. Mas antes, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E quando isso acontecer, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Maravilha. Jesus vai embora, vai aos céus, 40 dias depois da ressurreição. 10 dias depois, o Espírito Santo recai sobre a igreja. Ele desce sobre a igreja, lá em Jerusalém, chamado Pentecostes, Atos capítulo 2, e todo mundo fica cheio do Espírito Santo. A consequência imediata do enchimento do Espírito Santo sobre a igreja é um só. Já viu que a gente às vezes para ali? Não sei, aqui nessa igreja aqui não acontece, mas em outras igrejas, na minha igreja acontece. Termina o culto, a galera vai lá para fora, fica do outro lado da rua, os músicos já estão lá, porque termina de tocar, vai beber água e nunca volta para assistir a pregação. Eu sei que aqui não acontece, mas em outras igrejas isso acontece. Pelo que eu vi, não acontece não, porque eu conheci o pastor tem 1 hora mais ou menos. Eu acho que isso não acontece aqui. Termina o culto, você está do outro lado da rua ou ali na escada, então você vai comer um hambúrguer, tomar um açaí, alguma coisa assim. Aí vão falar sobre o culto. Como é que foi o culto? Não gostei muito do culto, não. Por que você não gostou? Porque o louvor estava meio desafinado, o barulho estava muito alto. Eu vi, acho que está tendo treta na equipe de louvor, eles devem estar em pecado. Pastor pregou bem hoje, não senti a presença de Deus. O pastor deve estar em pecado, está sem unção. Mas sério, eu não gostei muito do culto hoje não. A gente fala sobre o culto como se o culto fosse para a gente. Quem foi que te perguntou se você gostou ou deixou de gostar do culto? Aliás, que interessa? Sugestão: da próxima vez que você não gostar do culto, esforce-se para no domingo que vem oferecer a Deus uma coisa que preste. A gente tornou o nosso umbigo no centro da nossa vida, no centro do nosso culto. O cristianismo é para agradar a gente. O pastor falou alguma coisa que eu não gostei do que o pastor falou, vou procurar outra igreja. Sabe por que você procura outra igreja? Porque tem. Porque se você vivesse num país onde, as pessoas caminham 3 dias para chegar à igreja, você queria Deus. Você quereria Deus. Você quereria qualquer migalha da palavra de Deus se caísse, você lamberia o chão para obtê-la. Aqui não. Nós queremos uma mensagem que nos afague o ego. A gente quer promessa que seja boa para nós. Tem caixinha de promessa na sua casa? Alguém aqui é crente da década de 80, 90, que tem caixinha de promessa em casa? Eu tinha. Alguém? Ninguém? Todo mundo com medo de falar a idade. Não, olha que coisa feia. Eu cresci crente. Cresci na igreja, meu pai hoje é pastor. Nunca me desviei. Até queria me desviar. Não porque eu gostasse do mundo, mas porque eu não tinha uma história para contar. Chegava os caras na minha igreja e falavam assim: eu matava a polícia, eu arrombava banco, eu falava, nossa, o cara. Aí Jesus mudou a minha vida. Eu não tinha uma história para contar. O pessoal perguntava: qual que é o seu testemunho? Eu ia para casa chorando, vou contar o quê? Nunca nem sequer me ofereceram maconha. Nunca botei um raio de um cigarro na boca, nada. Casei virgem. Eu não tinha nada para contar. Aí eu queria me desviar. Falei: quer saber, eu vou fazer muita caca lá fora, vou enfiar o pé na jaca mesmo, e depois eu volto. Jesus mudou minha vida, agora tem uma história para contar. Graças a Deus, Ele não deixou eu fazer isso. Deus nem sequer deixou. Eu não fui tentado a sair da igreja. Que quadrado que eu sou. Hoje eu louvo a Deus porque Ele me preservou. Eu não tenho uma história para contar, caras, mas eu não tenho a cicatriz que muitos irmãos têm.
né? De repente você tem uma história, e de repente a sua história hoje está sendo usada por Deus para que outros possam chegar à verdade. Isso é lindo. Eu não tenho uma história. A gente está assim, a gente vem para a igreja para se sentir bem. Eu nem sei porque eu comecei a falar de eu não ter uma história, nem me lembro, está vendo? Esqueci. Enfim, a gente acha que o Espírito Santo veio sobre nós para ele ser o nosso macaco de auditório. Alguém aqui já foi no programa do Silvio Santos? Também não. Mas diz que quando chega lá, o Silvio Santos vai entrevistar uma celebridade e tal, que geralmente não tem muita coisa interessante para falar, ou no programa do Faustão, que eu sei que você não assiste. Aí, quando a celebridade fala alguma coisa, diz que o rapaz, o animador do auditório, levanta uma plaquinha, aplausos. Aí todo mundo, né, aplaude. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo veio para fazer isso. A gente acha que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja para que a gente possa ter o nosso culto bombando, para que a gente possa sentir aquele calorzinho, para que a gente possa chorar. E a gente chama isso de presença de Deus. E se não tiver isso, não teve presença de Deus. Meninos somos nós, crianças espirituais, que condicionam a sua espiritualidade àquilo que podem sentir, não aquilo que creem. A consequência imediata da descida do Espírito Santo sobre a igreja, em Atos capítulo 2, foi que eles foram cheios de poder, e a partir de então anunciavam com maior ousadia as grandezas de Deus. Naquele dia, os caras começaram a pregar em outras línguas que eles não conheciam, mas que eram entendidas por gente de todas as nações debaixo do céu. É isso que o texto está dizendo. Todas as nações debaixo do céu estão representadas em Pentecostes. A igreja começa a pregar com ousadia. Pedro se levanta, anuncia o evangelho. Naquele dia, 3.000 pessoas se convertem a Cristo. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja para que o mundo pudesse crer que Jesus Cristo é quem a gente diz que Ele é. Se a gente está pensando direito, reflete comigo. A Bíblia é um livro que está contando a história de Deus vindo atrás da gente. Porque se o homem não tivesse caído lá no Éden, e se Deus não tivesse vindo atrás do homem, do Gênesis até o Apocalipse, você não acha que a Bíblia podia ter 3 capítulos só, não? Presta atenção em mim, não presta atenção nos meninos mudando a câmera, não. Olha para mim. Se nós não tivéssemos nos perdidos de Deus em Gênesis 3, e se Deus não tivesse vindo atrás de nós, nessa história que a gente lê, de Gênesis 3 até Apocalipse, o finalzinho, a Bíblia podia ter só 3 capítulos. Gênesis 1, está tudo bem. Gênesis 2, está tudo bem. Apocalipse 22, está tudo bem. Você concorda? Eu vou repetir, porque acho que você não entendeu. Gênesis 1, está tudo beleza. Gênesis 2, está tudo beleza. Gênesis 3, o homem cai. Deus começa a vir então atrás do homem para salvar o homem. Essa história vai até Apocalipse 21, porque Apocalipse 22 está contando para a gente como é que as coisas vão voltar a ser, como nunca deveriam ter deixado de ser. Você entende isso? Então, se o homem não tivesse caído e Deus não tivesse vindo atrás do homem, a Bíblia podia ter 3 capítulos, Gênesis 1, Gênesis 2 e Apocalipse 22, você entendeu? Você concorda comigo ou não? Pode balançar a cabeça? Hã? Sim ou não? Já pensou que bênção? Um adolescente, né? O pastor tromba com o menino aqui no corredor, sei que o pastor não faz isso, mas ele fala assim, e aí menino? Já leu a Bíblia esse ano? Aí você responde, 7 vezes, pastor. 3 capítulos, pô. Seria maravilhoso, não é verdade? Mas se isso tem algum nexo, você concorda que a Bíblia podia ter só 2 capítulos? 2.
Porque se o homem não tivesse caído, Apocalipse 22 não precisava existir. Porque se o homem não tivesse caído, a gente, você e eu, estaríamos ainda em Gênesis capítulo 2, andando com Deus, lá no jardim. Não seria muito louco? Faz sentido isso? Pode balançar a cabeça, sim ou não? Só para eu entender que tem alguém aí. Sim ou não? Mas se isso faz sentido e você acabou de balançar a cabeça, se o homem não tivesse caído, e se Deus não tivesse vindo atrás do homem, a Bíblia não precisava ter capítulo nenhum. Porque se o homem não tivesse caído, você e eu estaríamos andando com Deus e falando com Ele face a face, como Adão fazia. Não tendo, portanto, necessidade de um livro para poder saber a respeito de Deus. Eu era noivo da minha hoje esposa, ela morava no Senegal, eu morava no Níger. Naquela época a gente não tinha as facilidades da tecnologia que tem hoje, não faz tanto tempo assim, mas a tecnologia avançou muito rápido. E eu mandava cartas para ela, uma vez por mês, que era quando eu vinha à capital, eu morava numa vila. Eu me lembro, eu mandava carta para ela, e eu ficava louco para saber se ela tinha mandado carta para mim, era sempre assim, eu passei mais de um ano só nisso, só assim. Para que você manda carta para alguém? Para quem que você manda carta? É para alguém que está perto? É para alguém que você está vendo todo dia? É para alguém que está longe. Se a gente não tivesse caído, Deus não precisaria ter escrito uma carta de amor para a gente, que é a Bíblia. Sabe o que isso quer dizer? Que a Bíblia não é um livro teológico. Sim, dele a gente extrai a nossa teologia, ele é a nossa regra de fé e prática, tem que ser assim. Mas você há de convir que a Bíblia não foi escrita, se isso que você e eu estamos falando aqui é verdade, para ser um manual teológico que só entende quem estudou pra caramba. A Bíblia é, antes de mais nada, um livro missiológico, porque ele está contando da história de Deus vindo em missão. Ou não? Se isso é verdade, minha gente, até agora, a gente viu o seguinte: Deus é um Deus missionário, você concorda? No Éden, em Jesus e o Espírito Santo no derramamento da igreja, e até hoje mostram que Deus está ativamente trabalhando na sua missão de resgatar o perdido. Nós vimos que a Bíblia é um livro que fala da missão de Deus e, por consequência, da missão da igreja de levar o evangelho a toda criatura, sim ou não? Nós vimos que a igreja nasce como fruto da missão de Deus. A gente fala que a igreja tem uma missão, eu entendo, mas o mais adequado seria dizer: a missão tem uma igreja. Porque quem é que nasce primeiro? É a igreja ou a missão? É a missão, lá atrás no Éden. A igreja surge como um instrumento da missão, como resultado da missão de Deus. Então, Deus é missionário, a Bíblia é um livro missiológico, a igreja é resultado e instrumento da missão de Deus. Você está junto comigo nisso ou não? Se isso é verdade, e eu creio que é verdade, me responda: por que raios você não teria um chamado missionário? Se Deus é missionário, se a Bíblia é missionária, se a igreja é missionária, e tudo que tem a ver com a igreja tem a ver com a missão de Deus, por que você não teria um chamado missionário? Quem não tem chamado missionário ainda é campo missionário e precisa ser alcançado pelo Evangelho de Jesus, porque no momento em que se converteu a Cristo, em que se disse discípulo dele, já o está seguindo. E se tem, meu filho me perguntou hoje: pai, o que Jesus está fazendo bem agora? Eu falei: missão. É isso que ele está fazendo. Ele não está preocupado se Saturno está na órbita, ele não está nem aí. Porque a Bíblia fala que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus deu uma ordem para a terra: produza a terra ervas, plantas, frutos que deem sementes. Deus não falou de novo, e a terra está produzindo até hoje. Deus falou os luminares à existência, e eles estão existindo e fazendo a deles até hoje. Deus não está cuidando do funcionamento do metabolismo das amebas. Deus falou uma vez e está rolando até hoje.
Se tem algo no que Deus está ativo hoje, é em alcançar aquele que ainda não o conhece de volta para Ele. É isso que Deus está fazendo. Bem agora, mas está forçando a barra, caramba, imagina só, eu tive agora na Jordânia, na fronteira com a Síria, eu fui lá para ver qual é a situação dos refugiados. A gente está vendo aí, guerra, Estado Islâmico, gente fugindo, gente morrendo, infelizmente, só na Síria, 360 mil pessoas foram mortas, só no ano passado. É muita gente. Eu fui lá ver o que está rolando. Eu fui lá ver o que a gente pode fazer para ajudá-los. Eu fui lá para ver o que Deus está fazendo entre eles. Sabe o que eu descobri? O número de pessoas, de muçulmanos, que se converteram a Jesus nos últimos anos, porque Jesus de Nazaré apareceu para eles, é um negócio absurdo. Eu conheci gente que foi visitada por Jesus dentro da cela de uma cadeia. Estava contando para o pastor e para o Rafli que conheci uma moça, ela é do norte da África, muçulmana, ferrenha, e aí ela começou a questionar o Islã por causa da violência do Estado Islâmico contra não muçulmanos. Ela começou a questionar, falou, cara, mas faz sentido esse negócio? Porque se o Islã é de Deus, por que tem tanta gente matando em nome de Deus, essa coisa toda? Começou a questionar e começou a orar. Muçulmana, começou a pedir, Deus, Allah, eu preciso entender qual é a verdade, por favor, me mostra, me conta, o que é? Gente, Jesus, o próprio, aparecia para ela, noite após noite. Sabe o que ele fazia? Ele lia a Bíblia para ela. Agora vê se tem cabimento. O Nazareno aparecer para... Pode pisar aqui ou cai? Pode, né? O Nazareno aparece e senta e começa a ler a Bíblia para ela, contando a própria história dele, que está escrito no livro dele, para uma garota que não tem acesso ao Evangelho. O que Jesus está fazendo? O que Jesus está fazendo bem agora? E aí, a gente chega aqui e canta, Senhor, minha vida pertence a Ti. Como é que é a letra da música? Vão cantar? Canta aqui pra gente. Sinto muito. Eu não poderia viver sem Ti, eu jamais teria razão em minha vida sem Te encontrar e conhecer Teu grande amor. Senhor, minha vida pertence a Ti, pois é a Tua mão que me dá forças para caminhar, vivendo os Teus sonhos, andando em direção ao Teu coração, Jesus. É bonito, mas é verdade? Quer encontrar Jesus, vai para o caminho, bicho, que é lá que Ele está. Dificilmente Jesus de Nazaré estaria num templo evangélico hoje. Muito provavelmente ele estaria num prostíbulo. Ele estaria na Câmara dos Deputados. Ele estaria no meio de gente que não presta, que a gente diz que não presta. Jesus estaria provavelmente entre os povos que não ouviram falar dele. O problema é que até o verbo está errado. Jesus não estaria. Ele está. E você? Está onde? Você está realmente caminhando em direção ao coração dele? Está realmente? Quer andar com Jesus? Anda em missão, fera. Anda em missão. Lembra do Capitão Nascimento no Tropa de Elite 1? Ele fala assim, policial militar no Rio de Janeiro tem 3 opções. Ou ele se omite, ou ele se corrompe, ou ele vai para a guerra.
Nós não temos três, só temos duas. Porque quem se omite no reino de Deus já se corrompeu. Então a gente só tem duas opções. Ou a gente se omite e se corrompe, ou a gente vai para a missão. E aí? Qual vai ser? Deixa eu perguntar de novo, só para ver se alguma coisa mudou. Quem aqui tem chamado missionário? Levanta a mão, por favor. Ainda tem gente que não, mas tudo bem. Tomara que não, porque tem esperança para a gente. Tem jeito. O pastor falou assim que, não, foi o Havli que falou, que Deus que marcou esse compromisso aqui. Eu não sei, mas por alguma razão é você que está aqui hoje à noite, ouvindo essa mensagem tão agradável de se ouvir. Irmão, você não deveria ter vindo hoje. Porque até ouvir essas coisas, você talvez fosse inocente. Depois de ouvi-las, não mais. Quando a gente olha para o mundo hoje, presta atenção nisso, tem entre 2,7 e 3,1 bilhões de pessoas que provavelmente nunca ouviram falar de Jesus. Nunca. Alguns mais otimistas dizem 2 bilhões de pessoas que não tiveram acesso ao Evangelho. Seja como for, é gente pra caramba, você não acha não? Dentre esses 2 bilhões e tanto de pessoas, existem 3 grupos religiosos que são os maiores em número, que nunca ouviram falar de Jesus. Do menor para o maior, os budistas, os hindus e os muçulmanos. Esses são os 3 maiores blocos religiosos não alcançados pelo Evangelho na atualidade. Entenda que eu não estou dizendo que fazer missões se limita única e tão somente a pegar sua mochila e sair mundo afora com pouco dinheiro para poder pregar a povos não alcançados. Mas, se a gente for honesto, faz sentido faz sentido que a gente volte o nosso foco para esses 3 povos. Está me vindo uma ideia aqui. Pessoal da técnica, eu sinto muito, eu detesto colocar vocês em maus lençóis. Eu já estive aí, eu sei como que o negócio é complicado. Mas se vocês puderem me fazer a gentileza de procurar no YouTube um vídeo que fala justamente sobre isso, eu ficaria muito grato. Digitem, por favor, no YouTube, GFM, G de gato, F de faca, M de Maria, missões, por favor. Vai aparecer 3 vídeos. Leia para mim os títulos dos 3. Eu preciso de um dos vídeos deles, um só. Estatísticas das missões. Será que a gente pode ver? É um vídeo curto, mas se a gente assistir o vídeo, vai nos economizar tempo. Eu não vou precisar ficar falando um monte de coisa aqui, você vai entender do que eu estou falando. Tem como a gente fazer isso, não? Já está aí no ponto? Vocês são demais, cara, você tem que vir lá para BH. Presta atenção, dá para apagar isso aqui, por favor? Como é? Não, sabe se, olha, os caras já botaram aí, ó, botaram no ponto. Aí, ó, queridos, peraí rapidinho, puder apagar esses aqui, é muito importante, vai ter muita informação, não se preocupem em absorver cada númerozinho, mas presta atenção na situação, no que nós estamos fazendo
em termos de evangelização daqueles que menos tiveram acesso ao Evangelho. Vamos assistir. Jesus nos disse há 2000 anos atrás que a nossa missão é ir e fazer discípulos de todas as nações. Ele também nos prometeu que só depois que terminarmos a tarefa é que vamos receber a bênção de sua volta. Então, como estamos cumprindo a nossa missão? Para responder, devemos primeiro classificar os 7 bilhões de pessoas na Terra hoje em 3 grupos para decidir onde enviar os missionários. Segundo, analisar nossa força missionária. Terceiro, analisar nossa capacidade financeira de enviar esses missionários. Vamos começar com os cristãos. Cerca de 33% da população do mundo poderia identificar-se como cristãos. Nós chamamos este segmento da população Mundo C, C de cristão. É importante lembrar que nem todas as pessoas que se enquadram no Mundo C são verdadeiros crentes em Cristo. Alguns simplesmente identificam-se como cristãos por causa da tradição dos pais ou porque vivem em um país onde todos são considerados cristãos. No próximo segmento, vemos 38% da população mundial que tem acesso ao Evangelho, mas optou por não seguir a Jesus. Eles têm Bíblias em sua própria língua, igrejas por perto, amigos ou colegas de trabalho que são cristãos, e até acesso a outros recursos cristãos em sua língua. Essas pessoas têm acesso às boas novas, mas não estão seguindo Jesus. Este segmento da população é chamado Mundo B. Isso nos deixa com 29% do mundo. Pouco mais de 1 em cada 4 pessoas neste planeta nunca ouviram falar de Jesus. Eles não têm nenhuma chance de ouvir as boas novas de Jesus Cristo. Eles não têm acesso ao Evangelho. Não existem Bíblias em sua língua. Não existem igrejas, não existem crentes por perto, nenhuma chance de aprender sobre Jesus. Nós chamamos esses 29% de Mundo A. Agora vamos analisar a força missionária. Apenas 1 em cada 1.800 cristãos no Mundo C decide servir como missionário transcultural. Desta forma, podemos contar 400 mil missionários da população Mundo C. Essa é a nossa força total de missionários transculturais em todo o mundo. Você sabia que 72% de todos os nossos missionários estão indo para o Mundo C? Pois é, a grande maioria dos missionários sendo enviados estão indo para as pessoas do mundo que têm Bíblias e igrejas estabelecidas. 25% dos missionários são enviados para o Mundo B, onde já existe algum tipo de acesso a igrejas e Bíblias. Isso deixa apenas 3% do total da nossa força missionária para alcançar o Mundo A, a parte da população mundial que está sem qualquer chance de ouvir sobre Jesus. 29% da população mundial não tem nenhuma chance de ouvir o Evangelho e ainda estamos enviando apenas 3% de nossos missionários para alcançá-los. Vamos analisar agora nosso poder financeiro. Anualmente, todos os cristãos do Mundo C ganham um total de 42 trilhões de dólares. E juntos, eles ofertam cerca de 700 bilhões de dólares por ano para a causa de Cristo. E isto inclui tudo: organizações cristãs, igrejas, juventude, missões e etc. Você pode fazer a matemática? Menos de 2% da renda cristã está sendo ofertada para a causa de Cristo. Dos 700 bilhões doados a todas as atividades cristãs, apenas 45 bilhões são investidos em missões específicas. Isto é um pouco mais de 6%. Na verdade, há mais dinheiro relatado como roubado da igreja a cada ano do que é doado para missões. Lembra daqueles 400 mil missionários? Temos 45 bilhões de dólares para apoiar a eles e o trabalho transcultural que eles estão fazendo. Mas como exatamente está sendo alocado? Bem, 39 bilhões de dólares vai para o Mundo C a cada ano. 87% do dinheiro de missões está sendo enviado para o mundo cristão, onde há Bíblias e igrejas disponíveis e as pessoas já estão seguindo a Cristo. 5,4 bilhões, ou 12%, vai para o Mundo B a cada ano. Aqueles que têm acesso à mensagem do Evangelho, mas o rejeitou. Isso deixa apenas 450 milhões de dólares, ou seja, 1% de todo o dinheiro de missões vai para o Mundo A, onde existem os povos menos alcançados do mundo. Para colocar isso em perspectiva, anualmente americanos gastam mais dinheiro em trajes de Halloween
para seus animais de estimação do que cristãos enviam ao mundo A para a causa de Cristo. Para resumir, apenas 3% da nossa força missionária, apoiada com apenas 1% de doações missionárias, está saindo para alcançar os 2 bilhões de pessoas que não têm acesso ao Evangelho. 2 bilhões de pessoas ainda estão esperando as boas novas de Jesus Cristo. Então aqui vai uma pergunta para você: o que você vai fazer para mudar isso? É isso. E aí? A sua vida e a minha vida não nos pertencem para que a gente as utilize como a gente bem entende. Eu converso com cristãos Brasil e mundo afora. E quando eu lhes pergunto quais são os planos para os próximos anos, a maioria não tem um plano muito bem definido, e a maioria dos que tem planos que não vão abençoar o outro. São planos de sobrevivência, são planos de autoproteção, de autopromoção. Não são planos que tenham em vista o outro, o perdido, investir mais do seu tempo, do seu dinheiro, para que outros possam conhecer Jesus. Desses 2 bilhões de pessoas, na verdade, pelo que eu sei, são mais de 2 bilhões, infelizmente. O maior desses grupos de não alcançados pelo mundo inteiro são os muçulmanos. E teoricamente eu vim aqui para falar sobre muçulmanos, mas não adianta falar sobre muçulmanos, não adianta a gente falar sobre resolver o problema lá fora se a gente não conseguiu ainda resolver o problema aqui dentro. Se a gente não conseguiu ainda entender qual é a nossa na história de Deus. Agora que a gente já entendeu que Deus é missionário, que a Bíblia é missionária, que a igreja é missionária, que você tem um chamado missionário, e se você não tem um chamado, eu posso fazer um apelo aqui no final, não para você ter um chamado missionário, mas para você se converter a Cristo, porque quando você se converter, você se tornou um discípulo de Cristo, filho, e discípulo de Cristo segue, e o que Cristo está fazendo é indo atrás de quem ainda não ouviu. Você conhece algum brasileiro que se converteu por meio de sonhos e visões com Jesus? Alguém? Eu conheço uma pessoa que teve um sonho e uma visão com Jesus, ela se converteu a Jesus. Alguém conhece um brasileiro? A pessoa se converteu porque teve um sonho e uma visão com Jesus? Eu nunca vi um brasileiro que se converteu por meio de sonho e visão. Depois eu queria ouvir a história. E eu fiquei me perguntando, mas Jesus, o Senhor gosta mais dos muçulmanos do que da gente? Porque o Senhor aparece para eles, não aparece tanto para a gente. E a resposta me veio tão claro como a luz do sol. Sabe por que Jesus não aparece para a gente em sonhos e visões? Porque tem uma igreja que pregue. Porque tem Bíblia. Porque tem programa na internet. Porque tem programa na rádio. Porque tem programa na televisão. Porque tem panfleto. Porque tem a igreja aberta durante o dia, durante a noite. Porque tem vigília. Porque tem concerto gospel. Porque tem acampamento. Porque tem crente na rua. Jesus está aparecendo para pessoas onde nós, o seu corpo, não estamos dando as caras. É por isso que os muçulmanos estão tendo sonhos e visões com Jesus. E a gente fala assim, glória a Deus que Jesus está aparecendo. A gente tinha que achar um misto entre glória a Deus e misericórdia, uma palavra. Porque por um lado a gente tem que dar glória a Deus porque Ele está indo até os muçulmanos. Por outro lado a gente tem que pedir misericórdia de nós mesmos porque nós não estamos indo fazendo o que Ele mandou a gente fazer. Vamos ser honestos a respeito disso. Não se engane, eu nunca conheci um muçulmano que se converteu a Jesus por meio de sonho ou visão
que não tenha recebido depois um mensageiro, uma Bíblia, alguém para lhe explicar quem era o homem do sonho da visão. Conheço histórias de muçulmanos que esperou 30 anos para que alguém lhe explicasse quem era aquele cara no sonho. Jesus aparecer para os perdidos, irmãos, não elimina a nossa responsabilidade de ir e pregar. Não elimina. Deixa eu apresentar para vocês um pouquinho do que é o mundo muçulmano e do que você e eu podemos fazer para poder tentar mudar essa realidade. Tem um vídeo, o último vídeo que a gente vai passar, fala um pouquinho sobre a M3, a organização que a gente fundou. Tem como apagar a luz mais uma e pela última vez, por favor? Desculpa. Allah. A cada 24 horas, 37 mil muçulmanos morrem, partindo para uma eternidade sem Deus. Nos últimos 30 anos, o Islã saltou de 800 milhões para 1,6 bilhão de adeptos nos 5 continentes do planeta. A igreja envia menos de 1% de seus missionários aos muçulmanos. E investe menos de 2% para que o evangelho seja pregado entre eles. Isso resulta em um missionário para cada 420 mil muçulmanos no mundo. Eles são o maior povo não alcançado pelo evangelho. No Paquistão, 3 milhões de jovens concluem estudos em teologia islâmica todos os anos. Na Arábia Saudita, foram investidos 80 bilhões de dólares nos últimos 30 anos para que o Ocidente fosse islamizado. A maior agência missionária cristã do mundo está no Texas, Estados Unidos. O que ela investe em um ano, a Arábia Saudita investe em apenas 3 dias para que o Islã seja difundido. No Brasil, existe aproximadamente 1,5 milhão de muçulmanos, dos quais boa parte era cristã católica ou protestante. O que eu e você temos a ver com isso? A maioria dos cristãos acha muito difícil evangelizar muçulmanos, mas a maioria dos cristãos jamais tentou evangelizar muçulmanos porque tem medo de não serem capazes de responder às afrontas, aos questionamentos e aos desafios que os muçulmanos apresentam à fé cristã. Por isso, a M3, Missão Mundo Muçulmano, empreende iniciativas de mobilização e informação da igreja para que esta tenha conhecimento da dimensão do desafio evangelístico apresentado pelo Islã hoje. Por meio de cultos missionários, conferências, seminários, nas redes sociais, por meio da publicação de livros, de artigos, de livretos, a M3 fornece informação de qualidade para que a igreja se informe e seja mobilizada para responder ao desafio islâmico. Além disso, por meio da UM3, Universidade Missão Mundo Muçulmano, que é um programa de treinamento composto por cerca de 30 professores, dentre eles alguns dos melhores do mundo nas áreas de teologia islâmica, teologia cristã e apologética cristã ao islamismo, a M3 busca fornecer treinamento às igrejas locais, grupos pequenos, células, seminários e universidades cristãs para que todos os cristãos do mundo que entendam o seu papel no término da grande comissão entre muçulmanos possam ser efetivamente equipados para levar o Evangelho de Cristo aos que menos ouviram em toda a terra. Nos últimos 30 anos, mais muçulmanos se converteram a Cristo do que nos outros 1.370 anos de história do islamismo. Isso quer dizer que este é o melhor momento em toda a história para que nós, a Igreja do Senhor Jesus, levemos o Evangelho de Cristo aos muçulmanos. Invista nessa visão. Seja treinado e se capacite para evangelizar e alcançar muçulmanos com o amor de Jesus. Você pode levar o treinamento da UM3, Universidade Missão Mundo Muçulmano, para a sua igreja, célula ou comunidade local, para que assim você e toda a sua igreja, sua comunidade seja treinada para alcançar e enfrentar o maior desafio da história da igreja. Para maiores informações, entre em contato conosco pelo site ou redes sociais. Nós teremos o prazer em servi-los. M3. Por Cristo aos muçulmanos. A primeira parte desse desafio é entender o problema.
Muçulmanos precisam de Cristo, porque ao contrário do que muito crente pensa, Allah não é Jeová. Infelizmente tem muito crente, muito missionário, muito missiólogo, muito teólogo falando, não, é o mesmo Deus. Allah é o mesmo Deus que Jeová, é o mesmo Deus da Bíblia, é o mesmo Deus Criador, é o mesmo Deus de Abraão. Mentira. Por quê? O seu Deus tem filho? O Deus que você adora tem filho? É uma pergunta, você pode responder. Tem ou não? Tem, o nome dele é Jesus Cristo, não é verdade? E a gente é filho por adoção, beleza. Allah, no Corão, diz... Não se pode dizer que Deus tem filho, é uma blasfêmia. Allah não pode ter filho. O seu Deus ama pecadores? Allah não ama pecadores, só ama quem faz a sua vontade. O seu Deus é uma trindade? Pai, Filho, Espírito Santo? O Deus do Corão não é. Aliás, trindade é blasfêmia no Islã. É isso que eu não consigo entender quando tanto cristão fala, não, é o mesmo Deus. Não é o mesmo Deus. Não estamos falando do mesmo Deus. Se não estamos falando do mesmo Deus, muçulmanos estão adorando um Deus que não é o Deus verdadeiro. A gente está falando de um povo que segue um profeta, suposto profeta, que disse que veio para confirmar as revelações anteriores à Bíblia, mas ensina e mandou os muçulmanos fazerem coisas que simplesmente contradizem com tudo o que Jesus ensinou. Quando a gente vê muçulmanos explodindo coisas e matando gente, eles estão simplesmente imitando o exemplo que o profeta Maomé deixou para que eles imitassem. Entenda, a maioria dos muçulmanos do mundo é gente pacífica. Eu tenho muitos amigos muçulmanos, caras que cuidaram de mim quando eu estava no campo missionário, muçulmano, doente, sozinho numa vila, foram muçulmanos que cuidaram de mim. Infelizmente, lembra que eu falei? A gente compra essa imagem de muçulmanos que a mídia nos vende. Mas quantos de nós, quer ver? Quantos aqui acham difícil evangelizar muçulmano? Levanta a mão. Quantos acham, é difícil evangelizar muçulmano? Pode levantar a mão, honestamente. Pode baixar. Quantos não acham que é difícil evangelizar muçulmano? Levanta a mão. As crianças, sobretudo, louvado seja Deus. Quantos não acham nada? Né? Tanta gente assim, né? Então, a maioria de vocês diz que é difícil evangelizar muçulmano. Quantos aqui já evangelizaram um muçulmano? Levanta a mão, por favor. Eu não entendi. Quantos acham difícil evangelizar muçulmano? Levanta a mão. Agora pode levantar. Não fique com a mão abaixada não, que eu sei. Pode levantar a mão. Se você levantou a mão da primeira vez, levante agora. Quantos acham difícil evangelizar muçulmano? Pode levantar a mão agora. Pode abaixar. Quantos já evangelizaram muçulmano? Levanta a mão. 1. O que está acontecendo aqui? Como é que você pode dizer que é difícil fazer uma coisa que você nunca fez? Está entendendo como que a gente está comprando a imagem que a mídia está vendendo para a gente e você nunca sequer tentou evangelizar o muçulmano? Você não sabe o que o muçulmano pensa a respeito de Jesus, você não sabe o que o muçulmano pensa a respeito de Deus, você está perdendo a oportunidade de levar a Cristo gente que é adepta do Islã, mas que não aguenta mais o Islã, não aguenta mais ser muçulmano. A gente vê muitos muçulmanos brasileiros, modinha, falando que o Islã é uma religião de paz, que o Islã dá dignidade às mulheres. Pergunta para as mulheres do Afeganistão se o Islã dá dignidade às mulheres. Eu vejo autoras muçulmanas ocidentais, muitas delas convertidas ao Islã, ou mesmo mulheres muçulmanas que nasceram em família muçulmana e vivem na Europa, vivem na América do Norte, vivem na Austrália, escrevem livros a respeito do Islã, dizendo que o cristianismo é uma religião opressora e que elas usam o véu voluntariamente, porque o Islã restaurou a dignidade delas. Eu queria ver essas mulheres escrevendo essas coisas, tendo nascido no Paquistão, tendo nascido no Afeganistão, tendo nascido na Arábia Saudita, tendo vivido nesses países. Eu estive
na Alemanha entre refugiados. E eu vi a igreja iraniana na Alemanha. Eu vi auditórios como esse, metade do auditório lotado de gente, todos iranianos. O culto em Farsi, a língua falada no Irã. Eu vi ex-muçulmanos ali, agora cristãos, que se converteram com sonhos e visões a Jesus, mas eu vi também um monte deles que fugiu do Irã e foi para a Alemanha, continuaram sendo muçulmanos, e quando lhes foi apresentado o Evangelho, os caras se converteram. Eu vi numa reunião de domingo à tarde, por exemplo, o pastor faz uma reunião chamada reunião de arrependimento. Ele só fala de arrependimento e como que você precisa se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo. 40 minutos só disso. No final, sem musiquinha no teclado, o cara faz um apelo. Se você quer se arrepender pelos seus pecados e se converter a Jesus Cristo, levante onde você está, vem aqui na frente, confesse seus pecados que eu vou orar por você. Eu vi dezenas de muçulmanos se levantando, se ajoelhando aos pés de Cristo e soluçando perante Deus. Os muçulmanos, meus irmãos, estão mais prontos para receber o Evangelho do que nós estamos para pregá-lo. Eu vi, os peixes estão pulando na rede. Os muçulmanos estão desesperados por alguém que lhes leve a esperança do Evangelho. Os peixes estão pulando na rede, mas as redes não estão sequer estendidas, porque não há quem as segure. Nós não estamos lá. Você e eu não estamos lá. E eu não sei se foi Deus que marcou esse compromisso, mas se foi, você e eu temos que fazer alguma coisa a respeito disso essa noite. Essa é uma igreja numa cidade que fica num estado, que fica numa região do Brasil, que é desprivilegiada em termos de conhecimento missionário. No entanto, para mim, o maior potencial missionário do Brasil está na região Nordeste. O maior potencial missionário que eu conheço no Brasil, que é um dos países com maior potencial missionário do mundo, o maior potencial missionário do Brasil, sem medo de errar, está aqui. Quando a gente começou a M3, Deus me falou que Ele ia usar igrejas pequenas. Irmão, eu não sei por que eu estou aqui hoje. Essa igreja nem é pequena, ela é grande, ela é bem maior que a minha igreja lá em Minas Gerais. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A resposta de Deus para a perdição de um monte de muçulmanos está dentro desse templo, aqui, hoje à noite. Está aqui dentro, não está lá fora. Não tem plano B, é a gente e a gente só. Então daqui, aqui, Deus tem gente que vai cravar o joelho no chão para orar pela salvação de muçulmanos. Aqui, Deus tem gente que vai enfiar a mão no bolso para financiar a pregação do Evangelho nos cafundós do Judas, no raio que o parta, onde tem muçulmano, hindu e budista que nunca ouviu falar de Jesus. E é aqui que Deus tem homem, mulher, jovem e velho, criança, menino, adolescente, que vai sair dessa cidade, desse estado, dessa região, e vai para lugares do mundo que você nem sequer sonha que existe. Mas você vai chegar lá, e lá vai ter gente esperando por você para ouvir o Evangelho. E eu sei o que eu estou falando. Deus está dizendo, nessa noite, que desse lugar vai sair gente para alcançar os confins da terra. E isso agora é problema de vocês. Isso agora é problema de vocês. Hoje tem que acabar esse negócio de que eu não criei meu filho para ser missionário. Hoje, esse negócio tem que acabar. Tem que acabar esse negócio de que eu não posso ser missionário porque eu tenho uma carreira pela frente. Tem que acabar esse negócio de que eu não posso ser missionário porque eu tenho uma empresa. Tem que acabar esse negócio de ser missionário, eu não posso ser missionário porque eu não aposentei ainda. Tem que acabar esse negócio de a gente preparar nossos jovens para prestar concurso público e ficar atolado em trabalhos que não vão juntar para eles tesouro no céu. Tem que acabar e tem que acabar hoje.
Porque nas próximas 24 horas, só de muçulmanos, vão morrer 37 mil pessoas, e muitos deles, a maioria deles nunca ouviu falar de Jesus, e isso não é justo, isso é imoral, porque nós temos uma dívida com as nações, e a gente vai ter que pagá-la, irmãos. Nós temos 45 milhões de crentes nesse país, 45 milhões, é gente pra caramba. 26 milhões, esses 45 milhões são jovens. Ainda assim nós temos 4 mil missionários brasileiros transculturais. É a vergonhosa proporção de 100 mil crentes por missionário nesse país. Agora me diga, se é isso que a gente acha que vale o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que não foi só para você, foi para todas as nações, mas como vão ser salvos? Como invocarão o nome daquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A igreja não tem uma missão, a missão tem uma igreja. E é bom que a gente comece a entender esse negócio e aplicar esse negócio na prática, porque Deus não está feliz com esse negócio. Relaxa, Deus vai julgar o Brasil, e vai julgar o Brasil por causa da resposta infeliz que a igreja está dando. 30 anos atrás, nossa economia era uma piada. 30 anos atrás, nossa inflação chegou a 84% ao mês. Naquela época, homens de Deus dobraram os joelhos, e Deus falou com eles que ia prosperar o nosso país, prosperar a nossa economia, para que a gente terminasse a grande comissão, ou a parte da grande comissão que nos cabe. 30 anos mais tarde, nós estamos vendo crentes reclamando da crise com a mão no volante do seu carro novo. A gente está vendo crentes, pastores reclamando da crise, reclamando de dinheiro, de falta de dinheiro, enquanto almoçam nas mesas dos rodízios caríssimos. A gente reclama de crise, mas os templos estão sendo erguidos. A gente reclama de crise, mas os iPhones estão nas nossas mãos. A gente reclama de crise, mas a gente se veste melhor do que jamais se vestiu. A gente reclama de crise, mas a gente gasta um horror com nossos animais de estimação, com nossas roupas de grife, com nossos tênis, com nossos carros, e a gente doa R$1,46 por ano para missões transculturais. Essa é a média de contribuição de cada crente brasileiro para a missão transcultural, e a gente vem dizer que ama Jesus, a gente está brincando com Deus, Ele não gosta disso, Ele vai julgar a nossa nação, já está julgando. Relaxa, esse lance da economia brasileira indo para as cucuias, não é simplesmente por causa da vergonhosa corrupção que assola Brasília, é por causa da corrupção do coração do crente. É porque nós nos prostituímos com Mamon, nós recebemos dádivas do céu, nosso país chegou a ser a 6ª economia do planeta, e sabe o que nós fizemos com o dinheiro que Deus nos deu para investir em missões? Nós investimos em nós mesmos. Deus nos está julgando, e com razão, mas ainda há tempo, ainda há esperança. Ele prometeu que se nós, povo seu, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, Ele ouviria do céu, perdoaria o nosso pecado e sararia a nossa terra. A gente usa a fé para reclamar e determinar a promessa de Deus para a nossa vida. Nossos primeiros pais usaram a fé para poder passar pelas provações, pelas privações, pelas torturas, pelas prisões, pelo desamparo, pela crítica, pela zombaria. Nossos pais usaram a fé para poder vencer o sofrimento. Hoje, se a gente sofre, a gente fala que a gente não tem fé. É tempo, meus irmãos. Você não devia ter vindo hoje, mas você veio. Você vai ter que decidir o que você vai fazer da sua vida. Ou você se corrompe, se omite, ou você vai para a guerra, irmão. E Deus não te chamou para viver uma vida confortável.
Deus te chamou para viver uma vida que corre riscos pelo Evangelho. Uma vida que invade os presídios e prega o Evangelho ousadamente. Uma vida que gasta seus dias nas capelanias dos hospitais para pregar o Evangelho para os moribundos. Deus te chamou para curar em nome de Jesus, para botar paralítico de pé, para ressuscitar morto. Ah não, isso é só para o tempo dos apóstolos. Ah, pare com isso. Quando a banana está alta demais, o macaco não consegue pegar, ele fala que ela está podre. A gente desdenha dos milagres que Deus faz, é porque a gente não tem poder de Deus. E é isso que o mundo está esperando. Gente cheia de poder, que não se prostitui com dinheiro, mas que ama a Deus acima de todas as coisas, porque entende que essa aqui é uma peregrinação que vai nos levar para a nossa verdadeira casa, para o nosso verdadeiro lar. Agora, por que chegar sozinho lá? Por que não levar um monte de gente com você? Por que não dar oportunidade a gente que nunca ouviu falar que Jesus Cristo veio à Terra, a oportunidade de levá-lo junto com você para a glória eterna? Você vai ter que decidir. E vai ter que decidir hoje. Deus não está brincando com você, esse culto não é amanhã. Você vai ter que decidir hoje o que é que você vai fazer da sua vida. E Deus está esperando uma resposta. Deixa eu te dizer, eu não sei o que Deus tem com essa igreja, mas eu não queria estar na pele de vocês. Irmãos, é tempo. Chegou. E a gente vai ter que sair daqui com uma decisão tomada perante Deus. Não na emoção, não assumir votos que a gente não vai cumprir. Mas Deus tem gente aqui que Ele vai mandar para os confins da terra. E quem não for, fica sustentando aquele que foi. Quem não for, crava o joelho no chão e enfia a mão no bolso, para que o Evangelho seja pregado, para que perdidos possam ouvir, para que Cristo receba a recompensa do seu sacrifício, seja pela nossa vida, seja pela nossa morte. É aqui, é hoje. Eu não vou fazer apelo, não. Eu vou sugerir a você que você se coloque de joelho. Não precisa fazer isso agora, não. Espera aí. Quero sugerir a você que você se coloque de joelho e que você fale com o seu Deus. Que você diga, você dê uma resposta a Ele hoje. Talvez você não saiba o que fazer. Não tem problema. Então você vai dizer: Senhor, eu estou aqui, eu estou falando sério. Perdoa porque eu já fiz essa oração antes, não fiz nada. Mas eu estou me rendendo ao Senhor, eu estou pedindo que o Senhor me mostre o que eu tenho de fazer. Não vou pedir para todo mundo ficar de joelho e fazer isso, não. Quem quiser faz. Quem quiser se ajoelha aí. E não estou pedindo para você repetir as palavras que eu disse, não. Diga a Deus o que você quiser, mas seja lá o que for, diga a Deus aquilo que você realmente está disposto a cumprir. Vou pagar mais preço em oração. Eu vou doar mais do meu dinheiro, do meu tempo, para que outros possam conhecer Jesus. Eu vou para onde o Senhor quiser que eu vá. Eu vou trancar minha faculdade, eu vou transferir minha faculdade para outro país. Vou transferir minha empresa para uma outra nação, a nação muçulmana que seja. Vou viver lá. Mulher e filho, não tem problema. Sei lá o que você vai falar com Jesus. O que eu sei é que Ele veio, você chamou, Ele veio, e Ele está esperando dessa igreja, de nós, uma resposta. Vamos fazer isso? Baixe sua cabeça, ajoelhe-se, deite no chão, faça o que você quiser, responda ao Senhor, seja lá o que for que você tiver a dizer para Ele.